Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu trago para vocês um conteúdo para você que está estudando aí para o concurso do Metrofol. Hoje eu trago conteúdo sobre a história do Ceará. É isso mesmo, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a história do Ceará, suas principais características, o registro histórico, como foi que surgiu o Ceará. Vamos falar também sobre as principais características do território cearense. Então, se você vai fazer o concurso do Metrofol, já deixa seu like, já comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Referente ao concurso do Metrofol. E desejo muito boa sorte para vocês e estou à disposição, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Bom, pessoal, conforme o prometido, eu trago aqui para vocês o vídeo sobre a história do Ceará. Para a gente falar um pouco sobre a história do Ceará, é necessário inicialmente a gente falar sobre a história, porque o território cearense ele carrega consigo uma historicidade muito vasta, características muito peculiares, tá, do povo cearense, das regiões, enfim. Então é necessário a gente falar um pouco sobre a história. Após a divisão do Brasil em capitanias hereditárias, coube ao português Antônio Cardoso de Barros administrar a capitania do Ceará em 1535. E aí no slide está grafado Ceará com S, certo? E era assim que era grafado mesmo o nome do território. E então, gente, o que a gente consegue entender aqui? Que houve uma divisão, tá? A divisão do Brasil em capitanias hereditárias. Então, cada uma dessas capitanias recebiam nomes específicos, recebiam características específicas dentro dessa administração do território brasileiro. Então, coube ao português Antônio Cardoso de Barros administrar essa capitania em 1535. E aí, gente, o que foi que aconteceu? Esse português, ele não se interessou em vir para administrar o território. Então, essa administração, ela não foi de fato efetivada na época e as terras ficaram abandonadas, até que em 1603, Pero Coelho de Souza lidera a primeira expedição. Foi aí que aconteceu a construção dos fortes de São Tiago e de São Lourenço. Então, aconteceu aí as construções desses dois fortes de São Tiago e de São Lourenço para proteger o território cearense da invasão de franceses, tá bom? Lembrando, pessoal, que nós estamos aqui nos referindo a uma história, a um processo de como se deu um território. Então, esse processo, ele não é algo rápido, ele não é algo do dia para a noite, ele é algo demorado, ele é algo lento, que vai perpassar diversos conflitos, que vai perpassar também diversos empecilhos. Então, o primeiro aqui nesse momento foi justamente esse período que as terras cearenses estavam ali nas mãos do Pero Coelho de Souza, onde ele construiu esses dois fortes, o de São Tiago e o de São Lourenço. E aí, o que acontece? O Pero Coelho ele é expulso do território pelos indígenas, porque antes de mais nada, aqui no território, nós tínhamos os indígenas. E esses indígenas, não vá pensando que eles eram apaziguadores. Eles realmente foram para cima do Pero Coelho, expulsaram, tá bom? Expulsaram ele do território. E até que em 1612, o Martim Soares Moreno, que é um português, ele vem e se instala nas terras cearenses. Ele é considerado, inclusive, o fundador do Ceará, tá bom? Então, esse Martim Soares Moreno vem, se instala nas terras cearenses e por aqui permanece. Nessa época, teve início a colonização do território e a criação do Forte de São Sebastião, que era mais uma questão também de proteção das terras cearenses contra as invasões. É necessário também a gente entender que em 1637 a capitania ela foi invadida por holandeses, até que no ano de 1654 foi tomada por portugueses, e esses portugueses eles eram chefiados por Álvaro de Azevedo, que logo após a chegada de Álvaro de Azevedo, a capitania ficou por um período aí de 143 anos vinculada a Pernambuco. Então, nós não tínhamos uma independência
da nossa capitania. Então, a capitania do Ceará, a capitania, ela era vinculada diretamente a Pernambuco. Então, nesse período, todas as relações, todas as transações comerciais que ocorriam aqui no território cearense, elas eram de responsabilidade de Pernambuco. Então, houve aí esse momento, esse período aí de 143 anos que ficamos aí vinculados a Pernambuco. Até que em 1726, a vila surge aí, a vila de Fortaleza. E essa vila passou a ser oficialmente a capital do estado, tá bom? E aqui do lado vocês têm a bandeira do Ceará, tá bom? Essa é a bandeira do Ceará. E nós temos que considerar também, dentro dessa revolução histórica, que houve sim revoluções. E sim, gente, o território cearense ele estava aí vinculado a essas revoluções. E quais são elas? Quais são as principais revoluções aí para você levar para a sua prova? Nós temos a insurreição pernambucana, a Confederação do Equador e a rebelião de Fidié, tá bom? Então eu vou falar aqui sobre cada uma delas. A insurreição pernambucana, ela ocorreu em 1817 em Pernambuco, tá bom? E ela tinha como objetivo pôr fim ao poder absolutista. Então, era o povo reivindicando mesmo, tá bom? Em pôr fim a esse poder absolutista. A luta também pela expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. Então, houve essa luta de fato dentro da Revolução da Insurreição Pernambucana, tá bom? E houve também a Confederação do Equador, que ocorreu no ano de 1824. Essa confederação, ela prezava pela luta pelo regime republicano, então eram lutas realmente em meio a toda essa turbulência do período, eles lutavam pelo regime republicano, tá? E é um movimento revolucionário contra o autoritarismo de Dom Pedro I. Lembrando que na época o Dom Pedro I, ele era o que mandava em tudo. Então, nesse período, houve esse desejo de desmembramento, tá? De revolução contra esse autoritarismo de Dom Pedro I. E essa revolução, Confederação do Equador, ela foi liderada por Frei Caneca. Aqui nós temos a grande figura do Frei Caneca. E aconteceu também a Revolução de Fidié, que é um movimento que ele não ocorre no Ceará, propriamente dito, ele ocorre no Piauí, tá bom? Mas ele tem participação de cearenses no meio, inclusive a população de Granja, tá? Que é um município aqui do Ceará, estava envolvida nessa Revolução de Fidié. Ela não aceita a proclamação da independência do Brasil, tá? Por meio aí da figura de João José da Cunha Fidié. Ele não aceitou esse momento de proclamação da independência do Brasil. E aí, por conta disso, por ser de origem portuguesa, começa-se esse movimento, tá bom? E o Ceará estava envolto ali no meio desse conflito, tá certo? Essa Revolução de Fidié, ela vai acabar no Maranhão, tá? Do Piauí ela vai passar para o Maranhão e o desfecho dela acaba com a morte, aí o cercamento, a morte desse protagonista, João José da Cunha Fidié. Outro tópico também importante para abordar para sua prova é a abolição da escravidão, tá bom? É interessante a gente falar sobre escravidão, porque o Ceará, ele está intrinsecamente ligado a esse movimento, porque foi o estado pioneiro na abolição da escravidão em 25 de março de 1884. Então, nós tivemos aí esse primeiro salto aí muito grande, tá, em relação à abolição da escravidão. E merece destaque aqui a figura de Francisco Nascimento, conhecido como Chico da Matilde, ou também Dragão do Mar. E por que ele foi tão importante nesse movimento, né, de abolição da escravidão? Porque o Chico da Matilde, gente, ele foi aí esse revolucionário, ele se recusa a transportar escravos. Então, ele se recusa, inclusive ele faz ali um movimento contra a não escravidão aqui no território cearense, aí vai vir
também outros seguidores que vão acreditar piamente que a escravidão ela deve acabar, e aí ele vai ter essa grande representatividade aí para o fim da escravidão. O povo africano, vindo para o Ceará, eles eram originários do Congo e da Angola, tá bom? Então eram pessoas que realmente vinham em péssimas condições, tá? Em condições desumanas, e vinham trabalhar aqui em trabalhos escravos, tá certo? Então, assim, sobre a abolição da escravidão, é interessante a gente tratar sobre esse tópico, principalmente para a sua prova considerar que o Ceará ele foi o primeiro estado, tá, a abolir a escravidão, e também considerar a figura aí do Chico da Matilde nesse percurso histórico do estado, tá bom? Outro tópico importante também para considerar com vocês para a prova são as principais cidades, tá? O Ceará ele representa muitas cidades, nós temos muitos municípios, um território muito vasto, e eu trago aqui para vocês as principais. Nós temos Fortaleza, que é a capital, Juazeiro do Norte, Crato, Sobral, Itapipoca, Iguatu, Crateús, dentre tantas outras, tá bom? Então é interessante também a gente ter esse conhecimento. Aí na imagem vocês conseguem ver uma representação, uma foto da cidade de Fortaleza, capital do Ceará, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Hoje eu resolvi trazer a parte 1, tá certo? A parte 1 da história do Ceará. E em breve eu vou trazer a parte 2, a parte 3, a parte 4, enfim. Vai depender muito do feedback de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido o conteúdo. Claro, se ficou alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo, tá bom? Comenta o que você achou do vídeo. Quais são as suas expectativas aí para esse concurso do Metrofol. Eu espero que dê tudo certo para você. E também comenta o que vocês querem ver aqui no canal, tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a aula que vem.